A paz do Senhor para você, professor e professora dos juvenis da Escola Bíblica Dominical, em especial você da IEADALP. Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor, presidente Roberto José dos Santos, como também do superintendente da EBD, evangelista Renato Torres, e todos que fazem a superintendência da EBD. Agradecemos a Deus por esta oportunidade de estarmos aqui neste domingo para comentarmos a lição de número 4, a você, professor e professora dos juvenis, que tem se dedicado nesta obra tão gloriosa, que é o ensino da palavra de Deus. E é sempre bom que o querido professor, querida professora, relembre para o aluno qual o tema central, o tema do trimestre, o tema que está sendo estudado. E o tema da lição que está sendo estudado nesse primeiro trimestre de 2021 é Igreja, o corpo de Cristo. Às vezes o aluno faltou a primeira aula, faltou algumas aulas, já que estamos na aula de número 4, e é sempre bom relembrar o tema central do trimestre. E o tema da lição de hoje, que é a lição de número 4, fala sobre o propósito da igreja. Mas é bom também lembrarmos as lições anteriores. A lição de número 1 falou sobre a igreja, projeto de Deus. E naquela lição, você pode conferir na playlist aqui do canal oficial da nossa IEDALP, está lá a lição de número 1. A igreja é um projeto de Deus, onde explica o conceito de igreja. A lição de número 2 falou sobre o fundamento da igreja, que é Cristo. E a lição de número 3 falou sobre os símbolos da igreja. E hoje, na lição de número 4, vamos estudar sobre o propósito da igreja. E é bom que o professor destaque isso para o aluno. Propósito. O que é propósito? Propósito nada mais é do que o objetivo. Então, o professor deixe claro para o aluno o que é propósito, já que a lição de número 4 fala sobre o propósito da igreja. E é sempre bom o professor, a professora, fazer com que o aluno participe da aula, que ele interaja na aula. Então, não faça uma pergunta e em seguida responda, ou seja, deixe o aluno pensar, faça ele pensar, veja a resposta dele, para que você possa sondar qual o conhecimento do aluno em relação ao assunto que está sendo estudado. Isso é muito bom, que o aluno participe da aula e que o professor e a professora possam conhecer, sondar o conhecimento do aluno em relação ao assunto que está sendo estudado. Entrando na lição de número 4, o propósito da igreja, falamos que propósito significa objetivo, aquilo que se busca alcançar. E o comentarista ele coloca na lição que, assim como tudo o que Deus faz, a igreja de Cristo foi criada com um propósito. Então veja que o tema do trimestre fala sobre igreja, o corpo de Cristo. E na lição de hoje está mostrando o propósito da igreja. Então, foque nessa questão, porque Deus criou todas as coisas. E tudo que Deus criou foi com um propósito. O texto base da lição se encontra em Colossenses, capítulo 3, versículo 17. E é sempre bom você dar oportunidade para um aluno aí na classe, ler esse texto base, para que ele possa participar. Às vezes tem um aluno tímido, tem um aluno que não tem coragem de se levantar para ler, mas aos poucos, você mandando ele ler um versículo, ele vai se soltando e vai participando também da aula. E também vai, com certeza, interagir lendo a Bíblia Sagrada, que é mais importante, porque a Escola Bíblica Dominical, ela também incentiva a gente a ler a Bíblia Sagrada. E começamos a decorar versículos, começamos a ter conhecimento mais da Bíblia Sagrada, porque a Escola Dominical, ela nos incentiva a leitura da Bíblia Sagrada. O texto base da lição: e quando fizerdes por palavras,
ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Colossenses 3:17. Então veja que este texto base procura explicar para o aluno que fala que tudo aquilo que nós fizermos, por palavras ou por obras, que façamos tudo em nome do Senhor Jesus, dando a ele graças a Deus o Pai. Ou seja, nós não somos merecedores de nada. O mérito não é nosso, mas é do Pai. Temos aqui a leitura bíblica em classe, também uma boa oportunidade para você dividir com os alunos. Você pode fazer aquela leitura alternada, né, lá na classe. O professor lê um versículo, os alunos leem outro. Se encontra em Mateus, capítulo 28, versículo 16 ao 20, como também em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e o 47. Esse é a leitura bíblica em classe. Os objetivos desta lição, é bom o professor também deixar isso bem claro para o aluno, para que o aluno tenha noção do que está sendo estudado em aula. Objetivos da lição: primeiro, destacar a pregação do Evangelho como missão primordial da igreja. Segundo, salientar que a igreja é uma comunidade de irmãos. E em terceiro, ratificar que a igreja, corpo de Cristo, é uma comunidade de adoradores. Então veja que são 3 objetivos, ou seja, há uma tríplice missão, faz parte da grande comissão que Jesus deixou. A obra e o propósito da igreja aqui na terra se resume em 3 ações, a saber, adoração a Deus, a edificação mútua e a evangelização do mundo. Então procure deixar claro para seu aluno essa tríplice missão da igreja aqui na terra, que o comentarista ele destaca na lição: adoração a Deus, edificação mútua e evangelização do mundo. E é bom também, no início da aula, você perguntar para seu aluno, né, quem é a igreja? Apesar das primeiras lições ter explicado, mas alguns faltam, algumas aulas, outros muitas vezes esquecem o conteúdo da primeira aula e você começa a sondar. O que é a igreja? É um prédio? É uma instituição? E, na medida do que você vai tendo conhecimento do aluno, você vai explicando que igreja somos nós. Todo aquele que aceitou a Jesus Cristo como único e suficiente Salvador é igreja de Cristo. Passa a ser participante, né, de um povo que está caminhando para o céu. E tem como objetivos, como propósitos aqui na terra, evangelizar, adorar e servir a Deus. Então, procure explicar para os seus alunos que eles são igrejas, que eles fazem parte do corpo de Cristo. E quando falamos em propósito da igreja, é cada um de nós que somos igrejas que temos que cumprir este propósito aqui na terra. O primeiro tópico da lição fala sobre evangelho, evangelizar. Hoje em dia, além de evangelizarmos saindo às ruas, pregando a palavra de Deus, temos outros meios também de evangelizar. Através da internet, das redes sociais, você pode evangelizar o seu amigo que está no outro lado. Você pode colocar um versículo, trazer uma palavra da parte de Deus e estar evangelizando também. Você pode evangelizar através da sua vida. Passe isso para o seu aluno. Ou seja, o mundo lá fora observa muito o seu proceder, o seu modo de agir. Então, através da sua vida, você também evangeliza. Você também pode evangelizar, trazendo
alunos não crentes para a escola bíblica dominical. Sim, porque na escola bíblica dominical, enquanto o professor ensina, ele também evangeliza. Então, é uma boa oportunidade de evangelizar, cumprindo uma das missões da igreja, que é evangelizar, trazendo pessoas não crentes para participar da escola bíblica dominical. O outro propósito, que é a adoração, o comentarista coloca no segundo tópico da lição, e aí o professor pode passar para os seus alunos a questão de que a igreja é uma comunidade de adoração. E a vocação da igreja, que é adorar ao Senhor através da obediência, observe bem, passe para os seus alunos, que adoração contém nela obediência, boas obras, sacrifício de louvor, cânticos, consagração total, unidade espiritual e outros frutos que produzimos. É bom o professor elencar, através de uma folha, para mostrar para os seus alunos, ou num quadro, se tiver disponível na sala de aula, essa questão do que significa adoração. No tópico 3 da lição, para a gente encerrarmos, no tópico 3 da lição, vai falar sobre uma comunidade de edificação entre os irmãos. É importante, além de evangelizar, de adorar, mas quando a igreja evangeliza e almas se rendem aos pés do Senhor, é muito importante observarmos a questão do discipulado, do ensinamento, ou seja, a pessoa aceitou Jesus. Agora, como igreja, temos a missão de edificar aquela pessoa, para que aquela pessoa possa começar a se alimentar através da palavra de Deus, que possa ter o conhecimento da palavra de Deus e começar a crescer espiritualmente. É outro fator muito importante que a lição destaca neste domingo. Servindo ao Senhor, vivendo em comunhão e cuidando uns dos outros. Que você possa deixar claro para os seus alunos qual o propósito da igreja aqui na terra. Amém? Queremos assim agradecer em nome do Senhor Jesus por esta oportunidade. Esperamos ter contribuído um pouco para que o professor e a professora de juvenis possa levar a palavra de Deus, o ensinamento na Escola Bíblica Dominical, neste domingo, dia 24 de janeiro de 2021, da melhor forma possível, trazendo este ensinamento que edifica e que tem um propósito, que é fazer com que a juventude, cada dia mais, se aperfeiçoe para a obra do Senhor. Concluindo a lição, a igreja, quando adora ao Senhor, cumpre sua missão para com Deus. Quando evangeliza, cumpre sua missão para com o mundo. E quando edifica os seus irmãos, cumpre sua missão para consigo mesma. Então, lembremos sempre, evangelizar, adorar e edificar. Amém? A lição do próximo domingo vai dar continuidade a esse tema do trimestre, Igreja, Corpo de Cristo, e traz como título a lição do próximo domingo, as ordenanças da igreja. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus.